Pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal, a aula da semana. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês esse lindo trilho de mesa, é o trilho de mesa trança com as minhas modificações, tá bom? Fiz ele bem simples, conforme vocês estão vendo aí na imagem, sem flores. Adaptei esse bico aqui, que é o encanto também, que a gente ama fazer vários trabalhos com esse bico. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Ele tá bem grande, olha. Dobra, gente, bate certinho, tá? Eu vou trazer todas as dicas para vocês deixarem assim bem retinho seu trabalho. Ele ficou bem grande, por isso que não consigo mostrar aqui para vocês. Já está aqui com a minha etiquetinha também. Olha que luxo, gente! Esse trilho de mesa ficou medindo 1,22 m de comprimento e 64 centímetros de largura e pode ter sempre aí uma pequena alteração, dependendo do material que você vai utilizar e a tensão do seu ponto também. Bom, então, como eu disse para vocês, eu fiz várias adaptações, eu fiz do meu jeitinho para me usar aqui em casa e falei, vou compartilhar com o pessoal no canal. Gente, eu utilizei o Barroco Max Color da Círculo Fio 6, esse branco aqui, que a cor dele é 8001. Cada novelo desse aqui contém 400 gramas, você vai precisar de 3 novelos, ou seja, 1,2 kg para confeccionar todo o seu trilho. Aqui nesse acabamento eu usei o fio Encanto da Círculo, esse aqui, a cor dele é 7577, esse novelo contém 100 gramas, sobrou essa quantidade aqui, ó, de um novelo, para me dar a volta com esse acabamento em todo o meu trilho, tá? Então, um novelinho desse aqui de 100 gramas é o suficiente, 3 novelos do Barroco Max Color. Usei também uma agulha de crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui nosso trabalho. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Nós vamos fazer aqui um cordão de 97 correntinhas. Não trabalha nem muito apertada e nem muito soltinha essas correntinhas. Trabalhe moderadamente. Caso você não consiga trabalhar moderadamente, use uma agulha de crochê maior para fazer essas 97 correntinhas e depois retoma o trabalho com a agulha que você vai utilizar por todo o seu trabalho, tá? Então, vamos lá, 97 correntinhas a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 97 correntinhas. Olha, nosso primeiro cordão inicial fica bem largo o nosso trabalho, tá? Como eu citei no início, 1,22 m de comprimento e 64 centímetros de largura. Feito aqui as 97 correntinhas, nós vamos laçar o fio, vamos pular 3 correntinhas que já foram trabalhadas, não conta a laçadinha da agulha, e vamos lá na quarta fazer um ponto alto. Então, 1, 2, 3, lacei o fio, venho aqui na quarta correntinha, olha, um ponto alto. Então, eu já fiquei aqui com 2 pontos, contando com as 3 correntinhas que eu deixei para trás. Laço o fio, vem na próxima correntinha, pegando só nessa alcinha de cima, tá? Para o acabamento ficar bem bonitinho depois, um ponto alto. Laço o fio na próxima correntinha, só na alcinha de cima, um ponto alto. Em todas as argolinhas, vamos trabalhar um ponto alto até o finalzinho. E vamos ter aqui um total de 95 pontos altos. Bom, pessoal, finalizando aqui, já estou com 90 pontos altos, contando, olha, desde a viradinha, as 3 correntinhas que a gente deixa para trás aqui, tá? Conta como primeiro ponto. Aqui eu já tenho um total de 90 pontos. Na minha próxima argolinha, sempre pegando na alcinha de cima, 91. Na próxima, 92. Aqui na próxima, 93. 94 aqui na próxima. E na minha última argolinha, olha, 95 pontos altos. Pegando só na alcinha de cima, gente, olha, as de baixo fica certinho aqui para você fazer o acabamento, tá bom? 95 pontos altos, nossa primeira carreira, então, concluída. Próxima carreira, toda vez que eu for iniciar a próxima carreira, eu vou subir 2 correntinhas, porque assim o trabalho fica mais retinho por todo o percurso que a gente for trabalhando. Então, 2 correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto. Viro o trabalho e vou sobrepor agora ponto sobre ponto nos demais. As 2 correntinhas está sobre o meu primeiro ponto alto aqui, olha. Eu venho sobre o segundo,
ponto alto sobre ponto alto. Já tenho 2. As 2 correntinhas fez a vez do primeiro. Venho no próximo, ponto alto, no próximo, ponto alto, e sigo assim até o final. Ponto sobre ponto da carreira anterior. Finalizando aqui mais uma carreira, nossa segunda carreira, ponto alto sobre ponto alto, mantendo, gente, 95 pontos altos, tá? Aqui eu tenho mais 2, olha, as 3 correntinhas aqui da curva também conta como um ponto. Então, aqui o de número 94, e bem no pezinho da terceira correntinha, meu último ponto alto, 95 pontos, ok? Nossa segunda carreira concluída. Próxima carreira, a gente vai começar a criar aquela margem que a gente tem nas 2 laterais da nossa peça, de 6 pontos altos de cada lado, em uma lateral e na outra. Vou subir 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto, virar o trabalho e sobrepor nos demais. Sempre as 2 correntinhas conta como nosso primeiro ponto, e ele está sempre, olha, sobre o ponto da carreira anterior, tá? A gente sempre vem sobre o próximo. Então, aqui no próximo, o segundo, até completar um bloquinho de 6 pontos. Aqui o terceiro, o quarto, o quinto, e aqui meu sexto ponto alto. Então, eu já fiz a minha margem de 6 pontos nesta lateral. Lá no final, a gente deve manter 6 pontos novamente, tá? No final dessa carreira. Agora, vamos seguir com aqueles bloquinhos vazios. Uma correntinha, pula um ponto no próximo, um pontinho alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo, um ponto alto. Seguimos assim até lá na outra lateral, aonde vamos ter uma margem de 6 pontos altos também. Uma corrente, pula um ponto alto. Finalizando aqui mais uma carreira, sempre pulando um ponto, uma correntinha no próximo, um ponto alto. Nós ficamos aqui no total de 41 pontos altos, tá, gente? Aqui a nossa margem de 6 pontos altos. A partir do momento que fizemos um ponto, uma corrente, pulando um ponto, 41 pontos altos, ok? Uma correntinha de intervalo, pulo um ponto e me restou aqui os 6 pontos da minha outra lateral. Um ponto alto, aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o meu sexto ponto alto, olha, bem no pezinho da segunda correntinha, olha, pois eu estou subindo 2 no início de cada carreira. Aqui o meu sexto ponto alto e fiz a minha base de 6 pontos aqui também. Olha, vai subindo, gente, bem retinho, todo o nosso trabalho. Nossa terceira carreira, então, finalizada, ok? Próxima carreira agora, vou subir 2 correntinhas, sempre, altura de um ponto alto, virar o trabalho e sempre manter o bloquinho de 6 pontos aqui. Lembrando sempre que as 2 correntes já contam como primeiro ponto, que está sobre o primeiro ponto da carreira anterior. Então, eu tenho mais 5 a ser trabalhado. Eu faço um ponto alto sobre cada um deles. Aqui já é meu terceiro ponto, o quarto, o quinto e o sexto. A gente sempre vai ter essa base de 6 pontos altos por todo o nosso trabalho, certo? E vamos repetir a carreira anterior. Uma correntinha de intervalo e ponto alto sobre ponto alto, até chegar na outra margem. Uma corrente de intervalo, perdão, e ponto alto sobre ponto alto. Bom, aqui já estou finalizando uma corrente, sempre ponto sobre ponto, mantendo os 41 pontos altos aqui nos nossos bloquinhos, olha. Fica bem certinho, tá, gente? Bem retinha a nossa peça, desde o início até o final. Uma corrente, e agora eu faço aqui meus 6 pontos altos do outro canto, ponto sobre ponto. Aqui meu quinto ponto alto e o sexto ponto, olha, sempre na segunda correntinha, pois eu estou subindo 2 no início de cada carreira, porque mantém a minha peça bem retinha, como eu já citei. Certo? Mais uma carreira finalizada. Bom, pessoal, vamos dar início, então, à nossa próxima carreira, subindo as 2 correntes,
vira o trabalho, sobrepõe os demais pontos, sempre mantendo a nossa margem de 6 pontos altos, tá? Finalizando aqui meu 6º ponto, nós vamos ter aqui agora, nesta carreira, 4 pontos apenas aqui, tá? Ponto sobre ponto. Uma corrente, o primeiro ponto alto, ponto sobre ponto. Uma corrente, meu segundo ponto alto. Uma corrente, meu terceiro ponto alto, sempre ponto sobre ponto da carreira anterior, olha. Uma corrente e aqui o meu 4º ponto alto. Ficamos assim. Vamos iniciar agora os nossos leques. Então, agora a gente sempre vai ter aqui, olha, 4 pontos até o finalzinho do nosso trabalho, tá bom? Sempre 4 pontinhos, todos com uma correntinha de intervalo. Feito aqui os 4 pontos, uma corrente, eu vou pular esse espacinho aqui e venho no próximo intervalo, olha, eu pulo o intervalo à frente e venho no próximo. Se contar aqui do início, olha, no bloquinho vazio, 1, 2, 3, 4, 5, no 6º bloquinho vazio, eu faço um leque aqui dentro. 3 pontos altos, tudo no mesmo espaço, tá? 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz o primeiro leque do nosso trabalho, fica dessa forma. Bom, agora eu faço uma correntinha de intervalo, eu vou pular aqui 2 bloquinhos vazios à frente, 1, 2, venho sobre esse ponto, olha, a contar daqui 1, 2 no terceiro ponto, tá? Pulo os 2 bloquinhos vazios à frente e venho aqui ponto alto sobre ponto alto. Estamos assim, certo? Agora, sigo a repetição, uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Continuando aqui, nós vamos ter um total de 27 pontos altos. Aqui eu já tenho um total de 25. Uma corrente, ponto sobre ponto, 26 pontos altos, uma corrente e ponto sobre ponto. 27 pontos, tá, gente? Olha, aqui nessa primeira e a segunda carreira, a gente tinha 41 pontos altos aqui. Agora, a gente está distribuindo esses pontos. 4 aqui nessa lateral, 27 pontos aqui centralizado no nosso trabalho, no nosso trilho. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pontos, ok? Uma corrente. Vou pular duas casinhas aqui, ó, 2 bloquinhos vazios, assim como eu pulei desse lado aqui, 2 bloquinhos vazios. Pulo os 2 da frente, 1, 2. Vem nesse próximo intervalinho e faço o meu leque. 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos no mesmo intervalo. Feito aqui o meu leque, eu faço uma correntinha e pulo apenas um bloquinho vazio. Assim como pulamos apenas um bloquinho vazio aqui, olha, quando a gente fez o leque, tá? Desse lado a gente pulou 2, e aqui a gente pulou apenas um bloquinho vazio. Então, aqui desse lado a gente já pulou os 2, e desse outro lado agora apenas um bloquinho vazio. Laço o fio, vem aqui ponto sobre ponto, olha. Deixei um bloquinho vazio apenas aqui, sem trabalhar. E faço os 4 pontos, dá certinho. Aqui é o primeiro, uma corrente, no próximo, o segundo, ponto sobre ponto. Uma corrente, no próximo, o terceiro, uma corrente, no próximo, meu 4º ponto. Assim como nós iniciamos aqui a nossa carreira, 4 pontinhos. Feito aqui os meus 4 pontos, 1, 2, 3, 4, uma corrente, me resta fazer os 6 pontos da lateral. Então, ponto sobre ponto. Aqui, meu 5º ponto e o 6º sobre a segunda correntinha. Certo? Finalizamos aqui mais uma carreira do nosso trilho. Próxima carreira é igualzinha à carreira anterior. Subo 2 correntes, viro o trabalho,
sobreponho ponto sobre ponto, mantendo aqui a minha margem de 6 pontos altos. Feito aqui 6 pontos, a minha margem está pronta, uma corrente e ponto sobre ponto aqui nos 4 pontos. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o segundo, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente e ponto sobre ponto. 4 pontos altos, certo? Idêntica à carreira anterior. Feito isso, uma corrente, venho no intervalinho do leque e repito o meu leque. Já é nosso segundo leque. 3 pontos altos, a segunda carreira com leque, aliás. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Repetir leque dentro de leque, certo? Uma corrente, e agora eu faço aqui os meus 27 pontos, todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Ponto sobre ponto, uma correntinha de intervalo e ponto sobre ponto, até completar os meus 27 pontos, tá? Aqui, centralizado no nosso trilho, sempre a gente vai ter esses 27 pontos, a não ser lá na finalização, que eu vou voltar juntinho com vocês, tá? Bom, aqui já estou no total de 26 pontos, uma corrente e aqui meu último ponto. 27 pontos sempre aqui centralizado na nossa peça. 4 aqui nessa lateral e 4 na outra lateral, tá, gente? Uma corrente de intervalo, venho no meu leque, trabalho leque dentro de leque. 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos. Finalizando aqui o meu leque, uma corrente, e agora eu faço os 4 pontos, ponto sobre ponto. O primeiro, uma corrente, o segundo, uma corrente, o terceiro, uma corrente, e aqui meu quarto ponto. Feito aqui meus 4 pontos da lateral, uma corrente e faço 6 pontos aqui da minha margem. Aqui meu quinto ponto e o sexto, lembrando sempre, olha, no pezinho da segunda correntinha para subir bem retinho o nosso trabalho. Finalizamos mais uma carreira. Próxima carreira, vou subir 2 correntes, virar o trabalho, sobrepor os demais pontos, mantendo a minha margem de 6 pontos sempre. Finalizei aqui, 6 pontos altos, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª carreira, e vamos começar a fazer as nossas tranças agora, tá? Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, sempre aqui nesses 4 pontos iniciais, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, aqui meu quarto ponto alto. O que muda aqui agora, quando a gente for fazer as tranças, é o jeito que a gente vai trabalhar o nosso leque. Portanto, uma corrente, eu venho no intervalo do leque, faço um ponto alto. Lembrando, gente, que cada artesão tem uma maneira de trabalhar essas tranças, esse trabalho. Tem muitas videoaulas aqui no YouTube, então, cada um tem um jeitinho especial de fazer o seu, tá? Bom, fiz um pontinho alto, eu vou fazer aqui um total de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitas 7 correntinhas, eu vou voltar lá no nosso primeiro leque trabalhado, olha. Vem bem aqui no meinho do leque, busco o meu fio e prendo com ponto baixo. Ajusta aqui o trabalho, tá? Pra ficar bem certinho. Feito isso, nesse cordão de 7 correntinhas que acabamos de fazer, a gente vai subir trabalhando 8 meio ponto alto. Então, eu laço o meu fio, venho no cordão, busco o fio, olha, puxo todo mundo junto, meio ponto alto, já foi o primeiro. Laço, busco o fio, puxo todo mundo junto, o segundo. Sempre laçando, busco o fio, puxa todo mundo junto, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o 8º. Laça, passa aqui por dentro do cordão, laça, puxa todo mundo junto. 8 meio ponto alto.
Feito isso, eu retomo o trabalho aqui no meu leque, eu fiz apenas um ponto alto até agora, eu faço os outros 2 pontos do meu leque, 1 e 2, no intervalinho do leque. Então, aqui eu já concluí a metade da minha trança e o meu leque está completo. Faço 2 correntinhas, no mesmo intervalo ainda eu faço 2 pontos altos. O cordão de 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volto lá embaixo, no meu leque onde eu prendi com ponto baixo, entro no meinho dele, busco o fio, olha, ajusta, um pontinho baixo. Feito isso, novamente, olha, laço o fio, passo por dentro do cordão de 7 correntes, busco, passo por dentro de todo mundo junto, um meio ponto alto. Precisamos ter 8. Lacei o fio, passo por dentro do cordão, o segundo meio ponto alto. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Concluí aqui, então, 8 meio ponto alto novamente. E tenho só 2 pontos aqui do meu leque. São 3 pontos. Então, eu laço o fio, venho no intervalinho do meu leque aqui ainda, olha. E faço o meu terceiro ponto alto do leque. Finalizando totalmente aqui a nossa trança. Dessa forma, tá? Essa será a nossa repetição toda vez que a gente for fazer a nossa trança. Tem gente que faz com ponto alto, tem gente que faz com ponto baixo. Aí, você testa como que dá certo pra você, que fica mais bonitinho, que ela forma tipo um coraçãozinho, tá vendo? Então, pra mim, deu certo assim com meio ponto alto, tá? Feito aqui o pontinho alto do leque, eu faço uma correntinha e sigo aqui com os meus 27 pontos, que sempre a gente vai manter aqui, ó, que é centralizado no nosso trilho, sempre, tá, gente? Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto sobre ponto, até completar nossos 27 pontos aqui. Bom, aqui já estou com 25 pontos altos, uma corrente, aqui o 26º, 26, uma corrente, e aqui o 27º, 27 pontos, sempre, tá? Uma corrente, e vamos repetir aqui a nossa trança. Entro no intervalo do leque, um ponto alto apenas, faço as 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou lá no nosso primeiro leque trabalhado, bem aqui no meinho dele, entro aqui com a agulha, busco o fio e prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, ó, ajusta aqui, segura a alça de 7 correntes, laça o fio. Vamos fazer 8 meio ponto alto. Entra na alça, busca o fio, fica com 3 cordinhas, laça, passa por dentro de todo mundo. Primeiro meio ponto alto. Laça o fio, entra na alça de 7 correntes, alonga, 3 cordinhas, laça, passa por dentro de todo mundo. Segundo meio ponto alto. Aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. 8 meio ponto alto. Feito isso, ajusta aqui o seu trabalho e conclui o leque. A gente fez apenas um ponto alto até agora, precisamos de 3. Então, eu laço, volto no intervalinho do leque e faço os outros 2. Completei meu leque. 2 correntes. Do outro lado do nosso leque, a gente precisa ter 3 pontos também, porém, eu faço apenas 2, 1 e 2. Faço as 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volto lá no primeiro leque trabalhado, no mesmo lugar onde eu prendi com ponto baixo, olha, entro com a agulha, busco o fio, pontinho baixo. Prendi aqui com ponto baixo, ajusta a peça, segura aqui a alça de 7 correntes, laça o fio, entra na alça, dá aquela alongada, fica com 3 cordinhas, laça e passa por dentro das 3. Primeiro meio ponto alto. Laça, entra na alça, fiquei com 3 cordinhas, laça, passa por dentro das 3. Segundo meio ponto alto. Aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo
e o 8º. Feito os 8 meio ponto alto, ajusto o trabalho, eu fiz só 2 pontos altos desse lado do leque, são 3. Laço, venho aqui no intervalinho do leque, olha, e faço o 3º. Concluí aqui meu leque e toda a minha trança, tá? Olha, fica assim, certo? Faço uma correntinha e os 4 pontos aqui da lateral, ponto sobre ponto. Um ponto alto, uma corrente. O segundo, uma corrente. O 3º, uma corrente e o 4º ponto. Sempre a gente vai ter esses 4 pontos aqui nessa lateral, 27 pontos aqui no meio, 4 pontos na outra lateral e 6 pontos altos em cada margem. Sempre, tá? Uma corrente, agora é os 6 pontos altos da minha margem, ponto sobre ponto. Finalizando aqui, 6 pontos altos, mais uma carreira finalizada. Gente, agora é só repetição, tá? Sempre vai ser uma carreira de leque com trança e uma carreira de leque sem trança. A carreira de leque com trança, ela sempre fica, olha, do lado direito da nossa peça. E a carreira de leque sem a trança, ela fica do lado avesso da nossa peça, então é bem fácil você identificar. Agora, vamos iniciar a próxima carreira, sempre subindo as 2 correntes, vira o trabalho, sobrepõe os demais pontos até completar 6. Completando aqui meu 6º ponto alto da minha margem, faço uma correntinha, agora eu faço aqueles 4 pontos, sempre ponto sobre ponto e uma correntinha de intervalo. Concluindo aqui meu 4º ponto alto, todos com uma correntinha, faço uma correntinha e agora é minha carreira de leque sem trança, ou seja, olha, estou do lado avesso. Eu entro no intervalinho do leque e mantenho o meu leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. Então, lembrem-se disso, tá? Uma carreira de leque com trança é do lado direito da peça, uma carreira de leque sem trança é do lado avesso da nossa peça. Sempre será essa repetição. Uma corrente e agora os 27 pontos aqui centralizado. Ponto sobre ponto e uma corrente de intervalo. Finalizando aqui uma corrente, meu último ponto, 27 pontos altos. Uma corrente, olha, ficamos assim. Cheguei no meu leque, faço leque dentro de leque. Agora, é a carreira do lado avesso, a gente repete leque dentro de leque, olha, sem a nossa trança. 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficamos assim. Uma corrente, agora os nossos 4 pontos, ponto sobre ponto e uma corrente de intervalo. Finalizando aqui 4 pontos altos, uma corrente e os meus 6 pontos altos da minha margem. Finalizando aqui 6 pontos altos e finalizando mais uma carreira juntinho com vocês. Gente, agora é só repetição, é só vocês se recordarem disso aí, tá? Uma carreira de leque com trança, uma carreira de leque sem trança. Eu vou trabalhar mais essa carreirinha juntinho com vocês. É leque com trança, já é o lado direito da nossa peça. Mantém sempre a mesma repetição. 2 correntinhas iniciais, vira o trabalho, sobrepõe os outros 5 pontos, sendo ponto sobre ponto, ficando com um total de 6 pontos aqui da nossa margem. Finalizando aqui o 6º ponto, uma corrente, faço os 4 pontos aqui, ponto sobre ponto, sempre, e uma corrente de intervalo. Finalizando aqui meu 4º ponto, ficamos assim. Agora, eu faço uma corrente de intervalo, agora é o leque com trança, olha, lado direito da peça. Então, sempre um ponto alto inicial. O leque é composto por 3 pontos, os outros 2 a gente faz depois da trança. Fiz um ponto, faço as 7 correntes. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito aqui as 7 correntinhas, sempre você vai contar, ó, lá na segunda carreira. Primeira, segunda. O leque que você fez sem trança, você pula ele e vai lá no leque que você fez com trança da carreira anterior. Sempre pula um leque e vem no próximo. Vai lá no intervalinho do leque, olha, busca o fio, prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, ajusta, segura aqui a alça de 7 correntinhas, laça o fio e faz o primeiro meio ponto alto. Busca o fio, ficou com 3 cordinhas na agulha, laça, passa por dentro das 3. Primeiro meio ponto alto. Laça, segundo meio ponto alto, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Feito 8 meio ponto alto, ajusta aqui o seu trabalho e conclui o seu leque. Falta 2 pontos altos. Vem no intervalinho do leque, 2 pontos altos restante do leque. 2 correntes. Do outro lado do leque também são 3 pontos altos. Eu faço 2 iniciais. Faço ao meu cordão de 7 correntes, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou lá no intervalinho do leque, onde eu prendi, olha, no mesmo lugar. Busco o fio, pontinho baixo. Feito o ponto baixo, ajusta, segura o cordão de 7 correntes, laço o fio, entra no cordão, alonga, ficou com 3 cordinhas, passa por dentro de todo mundo junto. Primeiro, meio ponto alto. Laça o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo e o oitavo. 8 meio ponto alto. Feito isso, conclui o seu leque. Só tem 2 pontos, faltam mais um. Laço, vem no intervalinho do leque, olha, no mesmo lugar onde fez os outros 2, tá? Um ponto alto. Concluído aqui o nosso leque e a nossa trança fica dessa forma aqui. Feito isso, uma correntinha de intervalo e ponto alto sobre ponto alto, olha, nos nossos 27 pontos. Uma corrente, ponto sobre ponto. Finalizando aqui, uma corrente, meu último ponto alto, de número 27, uma corrente, estamos assim. E agora, eu vou repetir o meu leque com trança. Então, eu faço um ponto alto, novamente, tudo a mesma coisa, tá? 7 correntes, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo um leque, venho aqui no de baixo, pulo esse, sem trança, e venho naquele que a gente fez trança. No intervalinho do leque, olha, eu entro com a agulha, busco o meu fio e faço um pontinho baixo. Feito o ponto baixo, ajusta, segura aqui a alça de 7 correntes, laço o fio, passa por dentro, 3 cordinhas na agulha, passa por dentro de todo mundo, meio ponto alto. O segundo meio ponto alto, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Feito 8 meio ponto alto, eu termino o meu leque aqui no intervalo, mais 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntes de intervalo, do outro lado do leque eu faço os 2 iniciais. Faço as 7 correntes, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou lá no intervalinho, onde eu prendi a minha primeira trança, no mesmo lugar. Busco o meu fio e prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu ajusto, pego a minha alça de 7 correntes, laço o fio, meu primeiro meio ponto alto. Passo por dentro de todo mundo junto. Laço, segundo meio ponto alto. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Feito 8 meio ponto alto, laço e termino o último ponto que falta do meu leque, olha, no mesmo intervalo, meu terceiro ponto do meu leque. Ficamos assim, certo?
uma corrente, os 4 pontos aqui da lateral, todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro, e os 6 pontos da nossa margem, tá, gente? É só repetição. Estamos na nossa 9ª carreira. A próxima carreira, que é a 10ª, será leque sem a trança. É sempre assim, a carreira no lado direito é leque com trança e no lado avesso é leque sem a trança. Sempre a mesma repetição que eu expliquei para vocês até agora, finalizando aqui 6 pontos altos da minha margem. É a nossa 9ª carreira, sempre assim. Vai subir 2 correntinhas, iniciar a 10ª carreira, virar o trabalho, olha, já vai ficar no lado avesso, é leque dentro de leque. Respeita sempre aqui os 27 pontos, conforme eu expliquei, leque dentro de leque, e os 4 pontos nas 2 laterais e os 6 pontos da base. Quando retornar no lado direito, é leque com trança, assim como acabamos de fazer aqui, sempre essa mesma repetição. Finalizei aqui com vocês, então, a 9ª carreira. Vou adiantar a minha peça e eu volto mostrando para vocês por quantas carreiras eu trabalhei. Olha, a gente vai contar desde a primeirinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras trabalhadas juntinho com vocês, tá? Eu volto mostrando por quantas carreiras eu trabalhei, pra gente dar continuidade à nossa peça. Bom, pessoal, já adiantei bastante aqui a minha peça. Esta carreira aqui é aquela carreira que fica no lado avesso, onde a gente faz somente o leque, é a de número 86, tá? Estou finalizando aqui, olha, meu último grupinho de 6 pontos altos da minha lateral. E caso você queira sua peça maior aí, mais comprida, é só você dar continuidade a mais carreiras. A nossa próxima carreira seria agora a nossa carreira de leque com trança, a que fica no lado direito, a próxima. Esta qual eu finalizei, reparem que estou no lado avesso, carreira de número 86, a contar lá da nossa primeira carreirinha, olha, de pontos altos, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, então, eu estou na carreira de número 86, aonde a gente faz somente o leque e aqui os nossos bloquinhos. Caso você queira maior, é só você dar continuidade. Agora, nós vamos fazer o procedimento de finalização aqui na nossa peça, aonde a gente tem que ter um acabamento aqui exatamente igual conforme nós iniciamos, que foi com 2 carreirinhas de pontos altos fechado aqui e 2 carreirinhas de ponto vazado, tá? Assim como vocês estão vendo aqui. Nós iniciamos a nossa peça com um total de 95 pontos altos. Foram 2 carreiras com 95 pontos altos e 2 carreiras com bloquinhos vazados, e na próxima a gente iniciou o leque. Então, agora a gente vai fazer o procedimento para dar início a essas 2 carreirinhas de ponto vazado e depois mais 2 de ponto fechado. Para fazer aqui a nossa primeira carreirinha, a gente precisa fazer uma adaptação para ficar com a mesma quantidade de pontos lá no início. Pois, para montar o nosso primeiro leque, a gente utilizou 5 pontos da nossa base. Então, a gente precisa adaptar 5 pontos aqui em cima de cada leque agora, ou seja, um total de 10 pontos, tá? Para bater certinho as últimas carreiras com 95 pontos altos. Para isso, caso você acrescentou mais carreiras, pode acrescentar quantas carreiras você preferir. O importante é que quando você fez a última carreira, seja assim, ó, somente com um leque. Aí, tá bom para você essa medida? Aí você começa a fazer esse procedimento que vamos fazer agora, ok? Então, eu vou subir 2 correntes, assim como subimos no decorrer do trabalho, virar o trabalho e sobrepor aqui os demais pontos, olha, ponto sobre ponto, e mantendo o meu bloco de 6 pontos na lateral. Aqui já é o 4º, o 5º e o 6º. Sigo trabalhando normalmente aqui os meus bloquinhos de 4 pontos aqui nesse início, uma corrente e ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto e uma corrente. Olha, fiz 1, 2, 3, 4, todos com uma correntinha de intervalo, tá? Entre um e outro. E eu fiz essa uma correntinha de intervalo também. A partir de agora, a gente começa a fazer a contagem. A gente precisa de um aumento de 5 pontos aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto baixo. Eu tenho aqui o meu leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos. Eu venho no ponto do meio do meu leque, ou seja, no segundo, ó. 1, 2. Eu venho no segundo
e prendo com ponto baixo. Então, aqui já foi um aumento. Uma corrente, o segundo aumento. No intervalo do leque, um ponto baixo, o terceiro aumento. Uma corrente, o quarto aumento. Do outro lado do meu leque, eu venho no segundo, ou seja, no do meio. 1, 2. No segundo, um baixo, o meu quinto aumento. Então, aqui eu tenho 5 pontos a mais, tá? Para bater certinho no final. Essa é a adaptação que a gente fez. Vou fazer mais uma vez, bem devagar, para não ter erro. Depois que eu fiz os 4 pontos aqui da minha lateral e uma correntinha, eu começo a contagem. Venho no leque no ponto do meio, ou seja, no segundo, um baixo. Já foi meu primeiro aumento. Uma corrente, o segundo aumento. No intervalo do leque, um baixo, o terceiro aumento. Uma corrente, nos outros 3 pontos do meu leque, eu venho no segundo, um baixo, meu quinto aumento, certo? Um baixo, uma corrente, 2 aumentos. Um baixo, 3 aumentos, uma corrente, 4 aumentos, um baixo, 5 aumentos. Agora, eu sigo normal. Uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Bom, aqui eu estou chegando já próximo ao meu outro leque. Uma corrente, ponto sobre ponto. E uma corrente. Agora, eu começo as minhas adaptações nesse outro leque. No segundo ponto do meu leque, no ponto do meio, olha, são 3. Eu venho no do meio, um ponto baixo. Uma corrente, já é a segunda adaptação. No intervalo do leque, um baixo, já é a terceira adaptação. Uma corrente, do outro lado do leque, eu venho no segundo, tenho 3. Eu venho no segundo ponto, um baixo, já é minha quinta adaptação. E olha, fica retinho aqui a nossa peça, tá? Desta forma. E sigo normal para finalizar. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Nesses 4 pontos da minha lateral. E depois eu finalizo com 6 pontos altos. Aqui já é o meu quarto ponto. Uma corrente e os 6 pontos da lateral. Aqui o quinto. E o sexto sempre na segunda correntinha, pois eu estou subindo 2 por toda a minha peça. Certo? Olha, fica bem retinho aqui a nossa peça. Agora, o que nós vamos fazer? Aquelas 2 carreiras lá, igual a carreira lá de baixo, que é onde a gente iniciou aqui nosso trabalho. Olha, 2 carreirinhas somente com esses bloquinhos vazados. A gente vai fazer essas 2 carreirinhas agora e depois 2 carreiras somente com pontos altos. Para finalizar e a gente começar o bico de acabamento. Então, a gente mantém aqui 2 correntes no início, vira o trabalho e sobrepõe ponto sobre ponto, mantendo os 6 pontos da lateral. Feito aqui os 6 pontos da minha lateral, uma corrente, sigo normal, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. E chegando aqui próximo, aonde eu tenho os pontinhos baixos, a gente vai trabalhar ponto alto sobre o ponto baixo. Olha, um ponto alto, uma corrente, aqui eu já tenho meu primeiro pontinho baixo, eu faço um ponto alto sobre ele. Uma corrente, tenho meu próximo ponto baixo, que é no intervalinho do leque, um ponto alto sobre ele. Uma corrente, tenho meu próximo ponto baixo, faço um ponto alto. E sigo normal, olha, fica assim, certinho, bem retinho, nosso acabamento. Uma corrente e ponto alto sobre ponto alto nos demais, chegando lá no próximo leque, lá na frente, onde a gente fez a mesma adaptação de ponto baixo que fizemos aqui, a gente respeita uma corrente e sobre cada ponto baixo, vamos fazer um ponto alto, ok? Bom, aqui eu já cheguei onde eu tenho os pontinhos baixos, meu primeiro ponto baixo, eu faço um ponto alto, uma corrente, meu próximo ponto baixo da carreira anterior, um ponto alto. Uma corrente, o próximo ponto baixo, um ponto alto sobre ele. E para finalizar, seguimos com o mesmo padrão, uma corrente e ponto sobre ponto, e o nosso grupinho de 6 pontos altos da nossa lateral. Finalizando aqui, meu 6º ponto sobre a segunda correntinha, e ficamos assim, olha, nossa primeira carreirinha somente com bloquinhos, toda finalizada. E aqui estamos do lado avesso da nossa peça, é sempre bom observar isso, tá, gente? A nossa última carreira vai dar certinho no lado direito da nossa peça.
Portanto, agora a gente vai repetir o mesmo procedimento da carreira anterior, subindo 2 correntes, vira o trabalho e vamos sobrepor, né? Nossos bloquinhos aqui de 6 pontos. As 2 correntes já contam como o primeiro, vem sempre sobre o segundo e sobrepõe ponto sobre ponto. Finalizando aqui, meu bloquinho de 6 pontos altos da minha lateral. Agora, eu sigo por toda essa carreira, sempre com uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto. Essa carreira é bem fácil, é só repetição. Uma corrente e ponto sobre ponto. E chegando lá na outra lateral, respeitando os 6 pontos da nossa lateral, tá? Bom, aqui já estou finalizando a minha carreira, meu bloquinho de 6 pontos, aqui é o quinto e o sexto sobre a segunda correntinha, certo? Então, a gente já fez aqui as 2 carreirinhas, olha, de bloquinhos abertos, tá? Ficamos assim. Nossa próxima carreira agora será somente de pontos altos fechada. Então, eu subo as 2 correntes, que faz a vez do primeiro ponto, viro o trabalho, sobreponho ponto sobre ponto nos demais. Essa carreira será todinha somente com pontos altos. Aqui o quarto, o quinto e o sexto. Agora, onde tiver correntinha de intervalo, a gente vai trabalhar um ponto alto. Para ficar bonitinho o acabamento aqui da minha peça, eu vou pegar na correntinha, olha, um ponto alto. Ponto sobre ponto. E no intervalo de correntinha, pode pegar aqui por dentro, quem preferir, fazer assim normalmente, tá? Eu vou pegar aqui na argolinha, olha, um pontinho alto. E seguimos assim, até o final. Carreira toda, somente com pontos altos. Ponto sobre ponto, e onde tiver uma correntinha de intervalo, um ponto alto. Bom, aqui eu estou finalizando a minha carreira, ponto alto sobre ponto alto, e nos intervalos de correntinha, um ponto. Olha, fica bem fechadinha, tá? E finalizando aqui, ó, meus últimos pontos, gente, esse último bloquinho aqui de 6 pontos, a gente fica no total de 95 pontos altos, tá? Exatamente como nós iniciamos. 95 pontos no total, carreira toda fechada. E olha, aqui nós estamos no lado avesso e agora a gente vai repetir a carreira anterior, mais uma carreira somente de pontos altos e vamos ficar no lado direito da nossa peça. Então, eu subo 2 correntes e vou repetir a carreira anterior, olha, viro o trabalho e sobreponho ponto sobre ponto até o final da carreira. Então, eu vou adiantar e já volto com vocês. Vamos ter um total de 95 pontos, tá? Finalizando aqui mais uma carreira, já estou com 92 pontos, olha, ponto sobre ponto, desde o início. 92 pontos me restam, aliás, perdão, mais 3 pontos, olha, 93, 94 e o 95 aqui sobre a segunda correntinha. Ponto sobre ponto, ok? Bom, pessoal, finalizei aqui e estamos no lado direito da nossa peça, olha, bem certinho e bem retinho aqui também. Agora, para dar uma estrutura melhor, uma finalização, um acabamento mais perfeito na nossa peça, a gente vai contornar toda a nossa peça com pontos baixos. Então, aqui foi o último ponto alto que eu fiz, daqui eu já subo 2 correntinhas, venho por trás deste ponto alto, olha, pego, envolvo a agulha aqui no ponto, um ponto baixo. Venho na divisão da carreira, um pontinho baixo, e vamos seguir assim, por toda essa lateral maior aqui. Tenho aqui uma carreira, que é um ponto alto, eu envolvo a agulha por trás do ponto, um baixo. Na divisão da carreira, um ponto baixo. Só isso, por toda a lateral, dando uma estrutura, dando mais firmeza também à nossa peça. Tenho aqui a próxima carreira, por trás do ponto, um pontinho baixo. E a divisão da carreira, olha, bem aqui. Divisão da carreira, carreira, divisão da carreira, carreira. Então, aqui a divisão da carreira, um pontinho baixo. Vai ajudar a gente na contagem dos pontos também, tá? Olha, vai ficando assim. Agora, eu tenho aqui a carreira por trás do ponto, um baixo. A divisão da carreira, olha, um pontinho baixo. Então, eu vou adiantar essa lateral e lá no cantinho eu volto com vocês. Então, seguimos sempre assim, ponto baixo na carreira, ponto baixo na divisão da carreira, ponto baixo na carreira,
e ponto baixo na divisão da carreira. Tem aqui essa carreirinha ainda, vem por trás do ponto, um ponto baixo. Para fazer a nossa curva agora e vir aqui para essa carreira fechada, eu faço uma correntinha. Viro o trabalho, isso, gente, nas 4 laterais, tá? Virei. Eu venho nesse mesmo pontinho que eu peguei com ponto baixo por trás dele, olha, o pezinho dele tá bem aqui, olha. Nessa correntinha, eu faço um pontinho baixo, ou seja, em cima do pontinho alto onde eu peguei ponto baixo aqui do lado. Já é o primeiro dessa carreira fechada. E sigo nos demais, trabalhando ponto baixo sobre cada pontinho alto, ok? E essa será a nossa repetição. Nos 4 cantinhos, lembre-se de fazer dessa forma aqui, tá bom? Nós temos 4 cantos no nosso trabalho, então, no cantinho, sempre dessa forma, para seguir bem certinho o nosso trabalho. Bom, pessoal, aqui já dei toda a volta na minha peça, estou finalizando ali na parte de cima, olha, tudo quadradinho aqui, tá bom? Tudo certinho, mesmo procedimento que eu expliquei para vocês nos 4 cantinhos, olha só. Aqui, olha, fica bem quadradinha a nossa peça, bem certinha. Aqui estou finalizando os últimos pontinhos baixos, olha, ponto baixo sobre cada ponto alto. Tem aqui meu último pontinho alto, o mesmo onde eu fiz as 2 correntinhas iniciais, olha só. Eu venho nesse último ponto, um ponto baixo, faço aquela uma correntinha, viro o trabalho e finalizo aqui onde nós iniciamos com as 2 correntinhas iniciais. Eu entro bem aqui no pezinho da correntinha e faço um baixíssimo. Finalizamos essa carreira de ponto baixo, tá? Estou sobre o primeiro ponto baixo aqui da carreira, que a gente deu início. Eu faço um baixíssimo sobre o segundo baixo também, e sobre o terceiro pontinho baixo, baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, a gente vai dar início. Eu vou deixar 2 pontos aqui sobrando e 2 pontos aqui desse outro lado, pra gente fazer a curvinha do nosso acabamento, ok? Estando sobre o terceiro ponto baixo, eu subo 2 correntes, altura do meu primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer aqui bloquinho de 9 pontos baixos. Eu venho no segundo, já tenho 2 pontos baixos, aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Bloquinho de 9 pontos baixos. Faço agora um cordão de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. Venho no próximo, olha, ponto baixo e prendo com ponto baixo. Ficamos com essa alça de 5 correntes. E esse pontinho baixo já é o primeiro do próximo grupinho de 9 pontos baixos. Eu venho no segundo, já tenho 2, aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, o oitavo e o nono. Mais um bloquinho de 9 pontos baixos. Entre um bloquinho e outro, vamos ter essa alça de 5 correntes. Faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4 e venho no próximo, prendo com ponto baixo, que já é o primeiro do próximo, bloquinho de 9 pontos baixos, tá? Venho no próximo segundo e sigo repetindo. 9 pontos baixos, um cordão de 5 correntes, pulo 4 pontos e dou seguimento. Vou completar essa lateral aqui e já venho novamente aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui estou chegando no finalzinho aqui, olha, no cantinho. Vou passar para vocês a quantidade de bloquinhos que deu em toda essa lateral maior da nossa peça. Bloquinhos de 9 pontos altos, nós vamos ter um total de 14 bloquinhos. Caso você fez na mesma medida, no mesmo comprimento que a minha peça, tá? E nessa lateral menor, que eu já vou passar para vocês, a gente vai ter um total de 7 bloquinhos de 9 pontos altos. Portanto, aqui eu estou finalizando para mostrar para vocês como que fica o cantinho. Meu último bloquinho de 9 pontos, olha. 9 pontos, pulei 1, 2, 3, 4, ponto baixo no próximo. Uma alça de 5 correntes. Esse baixo já é meu primeiro do grupinho de 9. Venho no próximo o segundo. Aqui o terceiro, o quarto, o quinto. Ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. O sexto, o sétimo, o oitavo,
e o meu nono ponto baixo. Me resta um pontinho só aqui no final, um pontinho baixo, já estou na curva. Tá ótimo, tá? Não tem problema, não precisa sobrar dois, igual a gente pulou dois lá no início. E eu fiquei no total de 14 bloquinhos de 9 pontos. Caso chegue aqui no final, não deu certo, sobrou muito ponto, você pode trabalhar 2 pontos altos juntos, ou puxar, 2 pontos altos não, perdão, 2 pontos baixos juntos, ou puxar 2 pontos baixos juntos, para ficar um só, que eu vou mostrar aqui como que faz. O importante é você fazer uma adaptação, para bater certinho, sobrar um ou dois pontinhos baixos aqui no final na curvinha, tá? Não pode sobrar muito ponto, senão vai ficar longe para você fazer a curva. Então, se você fez na mesma medida que eu, foi um total de 14 bloquinhos de 9 pontos. Cheguei aqui na curva, vou fazer aqui minha alça de 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Se seu ponto for muito apertadinho, como aqui é a curva, você pode fazer até mais correntinhas, 6 ou 7, tá? Eu fiz 5, venho aqui nessa lateral menor. Já desde o primeiro pontinho baixo eu conto 1, 2. A partir do terceiro eu prendo com ponto baixo. Eu deixo ali, olha, uma folga de 2 pontinhos baixos, tá? Aqui desse lado sobrou um só, mas não tem problema nenhum. Fizemos aqui a nossa curvinha. Pulei 2 pontinhos baixos, peguei com ponto baixo no terceiro. E aqui já é meu primeiro ponto baixo do meu grupinho de 9 pontos, aqui da minha lateral menor, aonde teremos aqui na lateral menor 7 bloquinhos de 9 pontos. Para bater certinho lá no final, eu preciso adaptar 5 pontos aqui, que vai sobrar lá no final, que eu já fiz todos os cálculos. Então, a gente vai fazer da seguinte forma: um ponto baixo vem no próximo, olha, sem pular, tá? O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. O nono a gente vai puxar junto. Olha como que a gente faz para puxar junto e adaptar certinho. Eu venho aqui no próximo, busco o fio e paro. Venho no próximo, busco o fio, paro. Fiquei com 3 cordinhas na agulha, puxo todo mundo junto e se torna um ponto baixo, ou seja, o nono. Mas eu ocupei 2 pontos de base, porque vai sobrar 5 pontos lá no final. Eu já sei disso, então aqui eu já ocupei um, certo? Essa é uma adaptação que a gente pode fazer para bater certinho. E aqui já foi meu primeiro bloquinho de 9 pontos. E aqui tá a nossa curva. Sigo normal, 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Pulo 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu prendo com ponto baixo, que já é o primeiro dos 9. Vou fazer a adaptação mais uma vez, é por 5 vezes eu preciso fazer, tá? Aqui já é meu quarto ponto baixo, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, e agora o nono ponto, olha, a gente vai puxar junto. Eu venho no próximo, busco o fio, paro. No próximo, busco o fio, paro. Fiquei com 3 cordinhas, puxo todo mundo junto e se torna um pontinho baixo, ou seja, o meu nono. Mas eu ocupei 2 pontos, então eu já ocupei 2 pontinhos, um aqui e um aqui. Falta mais 3 adaptações para bater certinho. 5 correntes. Pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4, no próximo ponto baixo, que já é o primeiro dos 9. O segundo. Aqui já é meu oitavo ponto baixo, e o nono eu faço daquela forma. Busco o fio, paro, no próximo pontinho, busco o fio, fiquei com 3 cordinhas, puxo todo mundo junto, meu nono ponto alto, certo? Então, já fiz a adaptação por 1, 2, 3 vezes, faltam só mais 2, que é os 5 pontos que está sobrando lá no final, tá? Então, mais uma vez, 5 correntes. Pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4, no próximo, meu primeiro ponto baixo. Aqui, meu sétimo ponto baixo, o oitavo e o nono eu puxo junto, olha. Busco o fio, parei, no próximo, busco o fio, paro. 3 cordinhas, puxo todo mundo junto. Meu nono ponto já é minha quarta adaptação. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4, no próximo, meu primeiro ponto baixo.
Finalizando aqui, meu 8º ponto baixo e o 9º com a minha última adaptação. Busco fio, paro, no próximo, busco fio, paro. Puxo todo mundo junto, meu 9º ponto baixo. 5 correntes. Pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4, no próximo, meu primeiro ponto baixo, e agora eu posso seguir normal. Aqui o segundo. Meu 8º ponto baixo e o 9º, certinho, sem adaptação. E esse aqui já é meu bloquinho de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 5 correntes, 3, 4 e 5, pulo 4 pontos. 1, 2, 3, 4, no próximo eu inicio. Um ponto baixo, segundo, terceiro. Aqui, meu 7º ponto baixo, o 8º e o 9º. Tá certinho aqui no final, e eu fiquei com 7 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Olha, me sobra um pontinho aqui no finalzinho. Aqui já foi onde nós iniciamos. Eu faço as minhas 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Quem preferir pode fazer mais, 6 ou 7, tá? Total de 6 ou 7, porque é a curva, então repuxa um pouco. Se o ponto for muito apertadinho, eu sugiro que você faça 6 ou 7 correntinhas. Fiz 5 e aqui já foi onde nós iniciamos, olha, nosso primeiro bloquinho de 9 pontos baixos, onde subimos 2 correntinhas iniciais. Eu venho bem no pezinho da segunda, um ponto baixíssimo. Então, por toda a volta, segue a mesma explicação. Gente, o importante, se deu 7 bloquinhos aqui de 9 pontos nessa lateral menor, na lateral menor, aqui na parte de baixo, tem que dar 9 bloquinhos também, tá? Certinho, igual lá do outro lado. Na lateral maior, eu fiquei com 14 bloquinhos de 9 pontos, nessa lateral maior aqui. Na outra lateral, tem que dar um total de 14 também, certinho, ok? Bom, agora nós vamos começar a trabalhar nossos pontos altos dentro das nossas alças de correntinhas. Estou sobre o primeiro ponto baixo da carreira anterior, eu caminho com baixíssimo até o segundo, olha, ponto baixíssimo. E aqui sobre o terceiro baixo também, um baixíssimo. Estando sobre o meu terceiro ponto baixo, eu deixei 2 aqui sem trabalhar. Estou sobre o terceiro, eu subo 2 correntes, altura do meu primeiro baixo. Venho no próximo, o segundo baixo, aqui o terceiro, o quarto e o 5º ponto baixo. Eu deixo os 2 últimos sem trabalhar também. 2 aqui no final e 2 aqui no início. A gente fica com um total de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, sem correntinha de intervalo, eu laço o fio, venho nessa alça de 5 correntes e trabalho 9 pontos. Olha, laço sem correntinha, venho direto. 9 pontos altos aqui dentro. Aqui já é meu 7º ponto, o 8º e o 9º. 9 pontos dentro da alça de 5 correntes. Feito isso, eu venho aqui no grupinho de 9 pontos, eu pulo os 2 primeiros. 1, 2. No próximo, um baixo. Fica assim. Já é o primeiro baixo, 2, 5. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Aqui no próximo, o quarto. E no próximo, o 5º. Deixo os 2 últimos sem trabalhar. Já laço o fio, vem na alça de 5 correntes, 9 pontos altos. Finalizando aqui meu 8º ponto e aqui o 9º. Grupinho de 9 pontos dentro da alça de 5 correntes. Já repetimos pela segunda vez e essa será a nossa repetição. Venho no grupinho de 9 pontos, sempre pulo os 2 primeiros, 1, 2, e a partir do terceiro eu prendo com um baixo e sigo trabalhando ponto baixo nos demais. Aqui já é o terceiro, o quarto e o 5º, sempre deixando os 2 últimos. Laça, vem no cordão de 5 correntes, 9 pontos, e quando chegar lá no cantinho, a gente vai trabalhar um total de 11 pontos altos nos 4 cantinhos, tá? Meu ponto é muito apertado, então exige um aumento, senão cria uma orelhinha, repuxa o meu trabalho. Quando chegar no cantinho, eu venho mostrando pra vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou chegando no cantinho, olha, fiz aqui meus 5 pontos baixos, 9 pontos dentro da alça, e aqui é um dos meus cantos, tá? Todos os 4 cantos serão dessa forma. A gente deixa 2 aqui também, pula 2 no início,
laço o fio, mas nessas alças dos cantos de 5 correntes, eu trabalho um total de 11 pontos altos, pois meus pontos são muito apertados, tá? Aqui já tenho 3, 4, 5. Aqui, meu 10º ponto e o 11º. 11 pontos altos em todas as alças do canto do nosso trabalho. Vamos virar e na lateral menor, mesmo procedimento, tá? Vem no grupinho de 9 pontos, pulo os 2 primeiros, no próximo eu prendo com um ponto baixo, sem correntinha. Olha, assim não cria aquela orelha, não repuxa, tá? Se você precisar colocar mais pontos ainda, o ideal é que seja números ímpar, tá bom? Eu coloquei 9 em toda a lateral maior, nas duas, 9 nas laterais menores, e nos 4 cantos eu coloquei 11. Caso necessite, você pode colocar 13, tá bom? Mas acho que 11 é o ideal, para quem tem um ponto muito apertadinho. Sigo aqui com ponto baixo, meu 3º ponto baixo, o 4º e o 5º, deixando 2 ali no finalzinho, pulei 2 no início. Laço, vem na minha alça, 9 pontos altos, 11 pontos somente nos 4 cantinhos. Aqui já estou finalizando o meu último cantinho, 11 pontos, tá? Nos 4 cantos, como eu citei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos demais, tudo com 9. E para finalizar, olha, aqui foi onde nós iniciamos o primeiro grupinho de 5 pontos. Nas 2 correntinhas, eu vou no pezinho da segunda, um ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira. Próxima carreira agora, estou aqui sobre o meu primeiro pontinho baixo, eu venho com ponto baixíssimo sobre o segundo, um baixíssimo. Como é a última carreira, eu já posso vir direto aqui, olha, sobre o 3º ponto e fazer um ponto baixo. Deixo 2 aqui no final e pulei os 2 iniciais. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma, em cada um desses 9 pontos, eu venho sobre o ponto, olha, um ponto alto e uma correntinha de intervalo. No próximo, um ponto alto e uma correntinha. Em todos os 9 pontos, um ponto e uma correntinha de intervalo, tá? Vamos manter 9 pontos, porém agora com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Aqui já estou quase finalizando. Uma corrente, ponto alto, já é meu 7º ponto. Uma corrente, ponto alto. Uma corrente e ponto alto. 9 pontos altos, todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sem correntinha, eu venho no grupinho de 5 pontos baixos, pulo os 2 primeiros e venho no próximo, ou seja, no 3º ponto. Prendo com ponto baixo e deixo 2 sem trabalhar. E essa será a nossa repetição. Já laço o fio, vem no próximo grupinho de 9 pontos. Já no primeiro, um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente em todos os pontos, tá? Finalizando aqui meu último ponto alto, já repeti pela segunda vez a mesma sequência, ficamos assim. Sem correntinha, vem no grupinho de 5 pontos baixos, sempre pulo os 2 primeiros, vem no seguinte, prende com ponto baixo e deixa os 2 últimos. E vamos seguir repetindo por toda a volta, o que muda é só no canto, que é 11 pontos, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça e eu deixei o último cantinho, olha, pra me mostrar pra vocês como que fica os cantinhos, tá? É normal, só muda que são 11 pontos altos. Já trabalhei por toda a lateral da minha peça, meu bloquinho aqui com 9 pontos, todos com uma correntinha de intervalo. Venho aqui no grupinho de 5 pontos, pulo os 2 primeiros, no próximo pontinho baixo e deixo os 2 últimos. E aqui é meu último grupinho do canto, onde são 11 pontos. Normal, tá? Sem correntinha, laço o fio, já vai no primeiro ponto, um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Só muda que nos cantos, a gente tem um total de 11 pontos altos, tá? Finalizando aqui, já tenho 9 pontos, uma corrente, aqui o 10º, uma corrente e o 11º. 11 pontos altos nos 4 cantos, todos com uma correntinha de intervalo, e os nossos cantinhos ficam dessa forma aqui, bem certinho, olha.
Finalizei aqui meu último ponto alto, e aqui foi onde eu fiz o primeiro pontinho baixo, onde iniciamos a carreira. Eu venho no pontinho baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. E aqui no caso, como eu vou fazer o acabamento final com o fio encanto da Círculo, vocês podem usar o qual você estiver disponível aí, pode fazer com a mesma cor que você trabalhou todo o seu trilho, tá bom? Às vezes esse fio aqui é muito caro, vai gastar muito para fazer esse acabamento, mas você pode usar um outro fio que você tenha disponível aí. Feito aqui o ponto baixíssimo, eu corto, deixo uma pequena sobrinha aqui, passo ainda o fio por dentro dessa laçadinha e dou um nozinho, aperto bem, e depois a gente faz o arremate final. Bom, já vou prender o meu fio em qualquer um desses lequezinhos aqui, olha, da lateral maior, próximo ao meu canto, que assim eu já venho trabalhando junto com vocês e já mostro como que fica o canto, tá? Vou prender nesse terceiro aqui, olha. Você pode prender e usar também o fio de sua preferência, aonde você quiser aqui, tá bom? Olha, eu tenho aqui o meu grupinho de 9 pontos. Esse é o primeiro. Aqui eu não tenho correntinha, eu já venho nesse primeiro intervalinho de correntinha entre o primeiro e o segundo, e vou prender o meu fio aqui. Ele é um fio 100% viscose, ele escorrega bastante, então eu vou dar 2 nozinhos bem apertado, já vou trabalhando sobre esse fiozinho, depois eu faço o arremate e pingo cola, tá? Olha, 1 e 2, bem apertadinho. E lembrando, mais uma vez, use o fio de sua preferência, tá bom? Pode usar fio 6, pode fazer o acabamento com o fio 4, com aqueles fio multicolor, coloridinho, fica à vontade. Entro aqui no mesmo intervalinho onde eu prendi, busco o fio, já faço um pontinho baixo, olha. Bom, feito aqui o pontinho baixo, eu faço 3 correntinhas para fazer o ponto picô. Volto nas 2 cordinhas do pontinho baixo, entro pegando as 2 cordinhas para ficar bem firme, busco o fio ponto baixo. Meu primeiro ponto baixo com picô. Venho no próximo intervalinho entre um ponto e outro, um ponto baixo. E repito, 3 correntes, venho nas 2 cordinhas do pontinho baixo, prendo com ponto baixo. Próximo intervalo, ponto baixo e ponto picô. 3 correntes, sempre voltando nas 2 cordinhas do ponto baixo, prendendo com ponto baixo. Em todos os espaços, tá? Olha, aqui no próximo, já é meu 4º ponto baixo, e sempre fazendo o pontinho picô. 3 correntes, volto nas 2 cordinhas e prendo com ponto baixo. Aqui já é meu 7º pontinho baixo com picô, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui o 7º. Aqui é meu último espacinho de correntinha que eu tenho, eu faço somente um ponto baixo e não faço ponto picô. Então, a gente fica com 7 pontos baixos com picô e esse último pontinho baixo sem picô, desta forma. Agora, a gente vai fazer aquele nosso trabalhado. Vamos laçar aqui o fio na agulha por 3 vezes. 1, 2 e 3. 3 laçadas. Sabe aquele grupinho de 9 pontos baixos que a gente fez aqui no nosso acabamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu sempre vou pular o primeiro pontinho baixo e vim sempre sobre o segundo, olha. Eu entro por trás do pontinho baixo. Laço meu fio, dou aquela alongadinha, laço, passo por 2 cordinhas, laço, passo por 2 cordinhas, sempre de 2 em 2, olha. Laço, passo por 2 cordinhas, e a última passada, laço, 2 cordinhas. Ponto alto triplo, é sempre bom você ir dando aquela alongadinha para ele ficar bem certinho aqui e não repuxar o seu trabalho. Olha, fica dessa forma aqui. Mais uma vez, laço o fio por 3 vezes, 1, 2 e 3. Procura deixar aqui bem firminha essa laçadinha aqui, olha, tá? Pra não ficar muito alongado o seu ponto. Lacei 3 vezes, no mesmo grupinho de 9 pontos ainda, agora eu venho aqui, ó, no penúltimo ponto, tá? Na mesma direção, aqui eu peguei no segundo dos 9, agora eu pego no 8º e deixo o último. Por trás do pontinho baixo, olha, busco o meu fio, dou aquela alongadinha, procura deixar essa laçadinha aqui bem justinha e vai tirando de 2 em 2, olha. Laça aqui o fio, tira 2 laçadinhas, segura aqui para não repuxar, tá? Não ficar largo o seu ponto. Laça novamente, tira 2 cordinhas, laça 2 cordinhas e laça pela última vez, ó, tira as últimas 2. Ponto alto triplo.
Então, fica dessa forma aqui, olha. Fica bem certinho o nosso acabamento, tá? Eles ficam bem unidos aqui. Agora, a gente vem novamente pro grupinho de 9 pontos. Eu pulo esse primeiro e venho já no primeiro intervalinho de uma corrente. Inicio tudo novamente. Ponto baixo, 3 correntes e faço o ponto picô. Entro nas 2 cordinhas, ponto baixo. Em todos os intervalos, ponto baixo com picô. Bom, aqui estou finalizando meu 7º ponto baixo com picô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, mais um espacinho, meu 7º ponto baixo com picô. Sempre vindo aqui nas 2 cordinhas do ponto baixo. E aqui, meu último espacinho, eu faço apenas um pontinho baixo, tá? Ficamos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com picô e 1 sem picô. Agora, vamos fazer aquele procedimento lá nos pontinhos baixos, olha, no grupinho de 9 pontos baixos. Eu laço o fio sempre 3 vezes, 1, 2, 3, é ponto alto triplo. Venho no grupinho de 9 pontos, eu pulo o primeiro, envolvo com a agulha aqui, ó, por trás do 2º ponto baixo, busco o fio, dou aquela alongadinha e vou tirando de 2 em 2. Laço o fio, tiro 2 cordinhas, laço, tiro 2 cordinhas, laço, tiro 2 cordinhas. E por último, olha, laço as últimas 2. Ponto alto triplo e vai ajeitando, vai ficando assim, bem certinho. Novamente, vamos repetir o ponto alto triplo, deixa bem firminha aqui essa laçadinha, laço 3 vezes, 1, 2 e 3. Vou lá no grupinho de 9 pontos baixos, na mesma direção que esse aqui. Porém, eu pego no penúltimo, no 8º, deixo o último ali sem trabalhar, olha. Passo por trás do ponto baixo, busco o meu fio e começo a tecer o meu ponto alto triplo. Dou aquela alongadinha e vou tirando sempre de 2 em 2. Olha, laço, tiro 2 cordinhas, laço mais 2, laço mais 2 e laço as últimas 2. Ficando dessa forma aqui. Olha, vai ficando bem certinho. Certo? Volto aqui no meu grupinho de 9 pontos. No primeiro intervalinho de correntinha já faço a minha sequência de pontos baixos, ponto baixo e ponto picô. 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Em todos os intervalos, exceto no último, tá? No próximo, olha, ponto baixo com picô. Finalizando aqui mais um grupinho, 7 pontos baixos com picô, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No último espacinho, apenas um ponto baixo, sem picô. E vamos fazer o procedimento do ponto alto triplo, tá, gente? Sempre, olha, aqui no grupinho de 9 pontos. Laço o fio 3 vezes, venho aqui no grupinho de 9 pontos, eu pulo o primeiro. Eu venho no segundo, passo aqui por trás do ponto, busco o fio, aquela alongada. Laço, passo por 2 cordinhas, laço, mais 2, laço, mais 2, e por último, as últimas 2, olha, laço, as últimas 2, certo? Olha, fica bem certinho, bem firminho o nosso ponto alto triplo. E, novamente, laço o fio 3 vezes, 1, 2 e 3. Venho aqui do outro lado, no grupinho de 9 pontos baixos, aqui eu prendi no segundo. Pulei o primeiro, prendi no segundo, agora na mesma direção, no mesmo grupinho, eu prendo aqui no 8º ponto, eu deixo o último, olha. 8º pontinho baixo por trás do ponto, busco o fio, dou aquela alongadinha e começo a tecer meu ponto alto triplo. Sempre puxando, olha, 2 cordinhas, laço, 2 cordinhas, novamente laço, 2 cordinhas, e para finalizar as últimas 2, deixa bem justinho, olha. As últimas 2, fica bem certinho, bem firminho, certo? Só isso, gente, aqui no canto, olha, não muda, é sempre fazendo esse mesmo procedimento. Vem no grupinho aqui, olha, agora é de 11 pontos, que é o do canto, mas sempre no intervalo. Eu pulo o primeiro ponto e venho no primeiro intervalinho de uma correntinha. Ponto baixo e o ponto picô. 3 correntes, venho por trás aqui dos 2 pontinhos, ponto baixo. Próximo intervalo, ponto baixo e ponto picô. Bom, aqui já estou finalizando esse grupinho do canto. Nesse grupinho do canto, a gente fica com 9 pontos baixos com picô, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é meu último espacinho, é sempre nos espaços, olha. Somente ponto baixo, sem picô, porque agora a gente já faz o procedimento aqui do ponto alto triplo novamente. Sempre laçando o fio 3 vezes. Venho no grupinho de 9 pontos baixos, sempre vou pular o primeiro pontinho baixo e vim no segundo, olha. Entro por trás do pontinho baixo, busco o fio e executo o ponto. Gente, dando aquela alongadinha, olha. Laça, sempre passando de duas em duas cordinhas, laça, duas cordinhas, laça, duas cordinhas, laça as últimas duas. Ponto alto triplo, olha. Novamente, já na sequência, laça 3 vezes, vem do outro lado do grupinho de 9 pontos. Aqui eu fiz no segundo, aqui eu faço no oitavo, deixo o último, olha. Passo por trás do ponto, busco o fio, sempre dando aquela alongadinha para te ajudar, né? Ficar mais folgadinho aqui a trabalhar os pontos. Laça, puxa duas cordinhas, laça, puxa duas, laça, puxa duas e as últimas duas. Ó, fica bem certinho. Não repuxa aqui, porque a gente trabalhou 11 pontos, então fica bem certinho. Aqui você procura deixar eles bem justinho, tá bom? Olha, dessa forma. Vem no grupinho de 9 pontos, sempre nos intervalos. Primeiro intervalinho, ponto baixo com picô e sigo trabalhando por toda a volta. A mesma repetição. E nos cantos, é assim como eu acabei de mostrar aqui pra vocês, tá? Ponto baixo no próximo intervalinho e sigo. Somente no último intervalinho aqui, que é um pontinho baixo sem picô, pra gente poder trabalhar nossos pontos altos triplos. Vou dar a volta aqui em toda a minha peça e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, gente, aqui eu já dei toda a volta na minha peça com o mesmo procedimento que eu expliquei pra vocês. Olha que lindo que fica. Fiz aqui meu último ponto alto triplo. E a gente vem aqui onde a gente iniciou com o primeiro pontinho baixo com o picô. No mesmo pontinho, faz um ponto baixíssimo, tá? Aperta bem, olha, pode cortar, deixa uma pequena sobrinha, porque esse fio aqui, ele é bem escorregadio, tá? Passo ainda por dentro dessa laçadinha, olha, e dou um nozinho. Levo esse fiozinho lá para a parte de trás, arremato certinho e dou um pinguinho da cola pano da círculo. Sempre com auxílio de uma agulha mais fininha, olha, para não repuxar. Aqui na parte do avesso, eu trago aqui o fiozinho, que eu acabei de dar esse nozinho, olha. Venho passando ele e dou outro nozinho aqui na parte de trás, tá, gente? Porque ele é bem escorregadio, esse fiozinho aqui, 100% viscose, então é perigoso escapar quando lavar. Essa outra sobrinha eu já vim trabalhando sobre ela, é só passar também por alguns pontinhos e cortar, olha. Pego um fiozinho aqui na parte de trás e dou um nozinho. Vou pegar aqui, ó. Dou uma levantadinha nessa argolinha, olha, passo por dentro e dou uma apertadinha bem de leve para não repuxar nosso trabalho lá na frente. Passo mais um pouquinho, corto rente e dou um pinguinho de cola pano da círculo, assim fica bem seguro, bem arrematado. Faço o mesmo com essa outra pontinha aqui. Corto aqui bem rente. E ainda dou um pinguinho, olha, da cola pano da círculo. Bom, pessoal, já fiz aqui todos os meus arremates, já aproveitei e coloquei minha etiquetinha aqui também na minha peça, tá bom? Essa aqui espelhada, dourada, super combinou aqui na peça. Eu vou deixar o contato logo abaixo na descrição do vídeo, o Instagram de quem faz as minhas etiquetas que vocês sempre me perguntam, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula. Muito obrigada pelo carinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!